O 1º de maio é conhecido como o Dia do Trabalhador. Esta data marca a primeira manifestação de 500 mil trabalhadores que aconteceu em 1886 nas ruas de Chicago, enquanto o país se encontrava em greve geral. Cerca de 3 anos depois, em 1891, o Congresso Operário Internacional convocou em França a primeira manifestação anual em homenagem às lutas sindicais de Chicago. O protesto acabou com 10 mortos após a intervenção policial. Note-se que até 1886 os trabalhadores jamais pensaram em exigir direitos. A 23 de abril de 1919, o Senado francês confirmou as 8 horas de trabalho e proclamou o 1º de maio como feriado. Já em Portugal, o feriado começou a ser comemorado em 1890. No entanto, as comemorações terminaram após o início do regime do Estado Novo. A data só voltou a ser celebrada em maio de 1974, 8 dias após a Revolução dos Cravos. A altura em que, mesmo com algumas proibições, houve manifestações por parte dos pescadores, dos corticeiros, das telefonistas, dos bancários, dos trabalhadores da Carris e da CUF. No dia 1 de maio de 1974, manifestaram 100 mil pessoas em Lisboa, 20 mil no Porto e 5 mil em Setúbal. Atualmente, em Portugal, há trabalhadores de diferentes setores que se manifestam. É o caso de milhares de elementos da PSP e da GNR que se concentraram em Lisboa, junto ao Ministério da Administração Interna e no Porto, na Avenida dos Aliados, numa ação de protesto por melhores condições salariais e exigindo um suplemento igual ao já atribuído à Polícia Judiciária. Ministro, escuta, a escola está em luta. Os protestos dos professores são também frequentes, em que centenas de docentes exigem melhores condições de trabalho e queixam-se de não haver professores suficientes, inclusive para alunos com necessidades educativas especiais. Alguns dizem que a educação no país está um caos e pedem melhores condições de trabalho, mas também uma maior exigência no ensino. No caso da saúde, o cenário não é animador. Os médicos e enfermeiros exigem mais e melhores condições de trabalho e remunerações e uma rápida melhoria do Sistema Nacional de Saúde. Cerca de 100 enfermeiros concentraram-se em frente às escadarias da Assembleia da República em Vigília, uma iniciativa que partiu de um grupo de 4 enfermeiros que, em conversas sobre a classe profissional e a incerteza sobre a profissão, decidiram criar um movimento inorgânico, apelando a todos os colegas e sindicatos para se juntarem à causa por um melhor futuro para a enfermagem em Portugal. Novas alterações ao Código do Trabalho surgiram no âmbito da Agenda do Trabalho Digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho. Alterações essas que têm como objetivo a melhoria das condições de trabalho, assim como a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. A grande maioria das alterações entrou em vigor simbolicamente a 1 de maio de 2023. Uma das principais alterações da Agenda do Trabalho Digno foi o aumento da licença parental para o pai, uma vez que passa dos 20 dias obrigatórios mais 5 facultativos para 28 dias seguidos obrigatórios mais 7 facultativos. Após o gozo desta licença, o pai tem ainda direito a 7 dias de licença seguidos ou alternados, desde que gozados em simultâneo com o gozo da licença parental inicial por parte da mãe. Também a falta por luto gestacional é uma das alterações colocadas em prática, que, segundo o artigo 249, estipula as faltas justificadas e passa a permitir uma licença por luto gestacional
ou seja, quando há a morte de um bebê durante a gravidez, que pode ir até aos 3 dias seguidos. Em relação à saúde, o pedido de baixa pode ser feito através do Serviço Nacional de Saúde até 3 dias. Estas baixas são obtidas sob o compromisso de honra e podem ser pedidas até 2 vezes por ano por períodos máximos de 3 dias. Saliente-se que estes dias de baixa não são remunerados pelo empregador ou pela Segurança Social. A agenda do trabalho digno gerou inúmeras alterações à legislação laboral, sendo que as anteriormente enumeradas serão as mais sentidas por toda a população ativa. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto, agora 23 horas 10 minutos, trazendo o tema que fala a respeito dos trabalhadores, o Dia Internacional dos Trabalhadores, essa data comemorativa que iniciou em 1886 por um grupo de manifestantes, cerca de 500 mil trabalhadores se uniram, em um determinado estado nos Estados Unidos, Chicago mais propriamente. Segundo fontes da internet, esse grupo iniciou essa manifestação reivindicando uma carga de horário reduzida, porque o trabalho chegava a 17 horas em média, e eles então foram para as ruas, iniciaram essa manifestação, e isso se estendeu, e hoje nós podemos dizer que realmente influenciou de forma positiva, e hoje em todo o mundo nós temos aí esse dia dedicado aos trabalhadores. É o Dia Internacional do Trabalho e hoje vamos falar muito sobre isso. Eu já tenho aqui nos estúdios o meu convidado de hoje, o doutor Elias Prudêncio, que é advogado, vai nos ajudar no programa de hoje, trazendo alguns detalhes sobre direitos, sobre carga horária, sobre prognóstico de trabalho, de carreira. Vamos falar um pouquinho de tudo, né, doutor? Porque quando se fala de trabalhador, nós estamos a falar de diferentes frentes de trabalho, diferentes classes sociais e o que seria da sociedade se não fossem os trabalhadores. Muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Muito por falar, né? Exatamente, sem dúvida. Este é um tema que é transversal a toda a sociedade, como bem disse, várias áreas, vários quadrantes, classe social mais baixa, mais alta, temos tudo e todos eles têm deveres, todos eles têm direitos e este dia assinala exatamente isso que é a fonte do nosso rendimento e de tudo aquilo que um país pode produzir através do trabalhador. Você pode participar, daqui a pouquinho nós voltamos aqui com o doutor, temos algumas questões. 210-346-091 é o telefone da sua participação. Você trabalhador, você independente da área que você trabalha, até mesmo as donas de casa podem ligar porque são trabalhadoras, né? Diga-se de passagem, trabalham muito. Mas os profissionais das mais diferentes frentes de trabalho podem ligar a partir de agora, podem falar do que é necessário, das suas necessidades, do prognóstico que há em volta da sua carreira, da área que você trabalha. Você pode participar conosco através do 210-346-091, como também através do 218-368-008. Nós estamos em direto pelas operadoras NOS 187, a MEL 185, Vodafone 211. Você que nos acompanha através das operadoras, saiba que também estamos através da aplicação da Unifé TV Portugal. Também através do site em direto para todo mundo. Você pode copiar o link da nossa aplicação Unifé TV PT, divulgar aí nos seus grupos de família, grupos de amigos, enviar para pessoas que estão do outro lado do mundo, porque o assunto de hoje é muito interessante. Eu já quero também falar com as nossas convidadas que estão por Zoom, Nós temos aí a Sofia, é a Sofia que está conosco? É isso mesmo? Olá, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Você, como gestora de recursos humanos, lida diariamente com trabalhadores. E o que você vê, diante dessa
fase ou dessa face de salários, de direitos, de cargas horárias? O que você pode já introduzir para quem está lá em casa a respeito do tema? Sim, o que eu tenho visto é que as coisas estão a mudar e o trabalhador está cada vez mais ciente dos seus direitos, e por isso mesmo as empresas também estão cada vez mais a tentar dar os melhores benefícios para conseguir reter os melhores talentos, porque ao fim e ao cabo uma pessoa que é boa naquilo que faz, na sua função, tem muita facilidade de mudar para outro emprego, e daí as empresas, para conseguirem reter os melhores trabalhadores, têm que aumentar os benefícios para conseguir reter os melhores talentos, e isso, há cada vez mais empresas preocupadas com isso. E por isso acho que sim, que hoje em dia há uma preocupação muito grande com esses benefícios. Claro que ainda nem todas as empresas conseguem esses benefícios para os trabalhadores, mas em Portugal temos grandes empresas que apostam nos trabalhadores. E a tendência é cada vez mais conseguir haver um bom employer branding para que a retenção de talentos seja cada vez mais uma prática nas empresas portuguesas e internacionais também, como é óbvio. Daqui a pouquinho eu volto com você falando mais a respeito de alguns assuntos. Temos também a Nayara. Me dê imagens, por favor. Ela também é gestora de recursos humanos. Já temos a Nayara conectada conosco. Nayara, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Sim. Você fala Obrigada de Portugal? Fala de Portugal ou fala do Brasil? Brasil, São Paulo. São Paulo. Um abraço a todos os nossos telespectadores de São Paulo que acompanham através da aplicação. Você, como gestora também, né, na área de recursos humanos, você pode falar um pouquinho de como está o mercado de trabalho, por que é tão difícil, por exemplo, o primeiro emprego, né, a questão da falta de experiência, por que não se dá mais oportunidades para quem acaba de sair de uma faculdade, um curso? Gostava que você falasse um pouquinho a respeito dessas dificuldades e outras de que você tem tido experiência. Eu acredito que as pessoas elas estão buscando muito por profissionais com experiências, e acontece que eu acho que tem que dar essa oportunidade para quem acabou de sair da faculdade ou do ensino médio para ter essa primeira experiência. Então é uma coisa que eles fazem, até que aqui, pelo menos no Brasil, acredito que em outros países também não é aceito, é cobrar a experiência. Tem uma lei que fala que não pode, justamente porque a pessoa vai começar a trabalhar e ela estudou para aquilo, só que ela tem que ter a oportunidade de conseguir se desenvolver. Então tem acontecido muito das pessoas já se formarem, trocar até de área por não conseguir executar, se realizar profissionalmente, né? Estudou e entrar no mercado de trabalho. Acontece muito, e tem os estágios também, trainee, outros programas, né, para capacitar, para que a pessoa entenda que ela não vai entrar e poder já ser um analista, um coordenador e sim trilhar a carreira. Então, eu falo muito sobre a questão da carreira, né? Eu acho que a pessoa ela vai precisar ali ter um estudo, ter um idioma, alguma coisa para chegar num cargo maior, mas para isso ela precisa iniciar. Então, hoje é um grande desafio no mercado de trabalho precisar de um colaborador, e já exige muito, as pessoas acabam se frustrando, e a gente, como RH, tem que fazer esse intermédio, né? De achar a pessoa certa para a vaga, mas também dar oportunidade para quem está iniciando. Agora, Sofia, o que é mais frustrante, acredito, para um universitário, né, alguém que está acabando de sair da faculdade, é essa questão, né, de procurar algo na sua área, acabar por não encontrar e ter que se submeter a uma outra área completamente diferente. A gente se depara com muito, né, é muito comum essa situação de jovens, né, terem que se submeter a uma outra área completamente diferente. Isso também traz uma frustração enorme, porque acaba-se de sair de um curso de 4, 5, 6 anos, 7 anos e de repente ele se vê numa área que é completamente desconhecida. Mas é necessário, infelizmente ou felizmente, muitos acabam aceitando para posteriormente chegarem à sua área, né?
é uma oportunidade, né? Às vezes de precisar trabalhar, ter que se manter, né? Então a pessoa acaba indo para outra área mesmo, mas acontece bastante. Daqui a pouquinho eu volto com você, tá bem? Com mais questões. Mas agora nós vamos aos stories do Instagram. Nós temos lá algumas questões. Você também pode participar através do Instagram Unifé TV, PT, né? Você internauta, você que nos acompanha através do site, da aplicação. Coloca, por favor, a primeira questão. O que mais valoriza num trabalho? Salário, bom ambiente, reconhecimento, oportunidade de carreira. Nós sabemos que existem diferentes grupos dentro de determinadas classes, né, de trabalho. Há aqueles que visam projeção de carreira, outros que apenas o salário. Pode deixar a questão que eu estou comentando sobre a questão, por favor? Obrigado. O que mais valoriza num trabalho? É isso aí. Você pode entrar, deixar a sua opinião, se é o salário, se é o bom ambiente, se é o reconhecimento ou se é a oportunidade de carreira. Agora vamos para a segunda questão, por favor. Como avalia o seu trabalho atualmente? Você profissional, você trabalhador, você ama o que faz, você está estagnado profissionalmente ou está procurando emprego? Temos ainda uma terceira questão, por favor. Conhece a origem e a razão do Dia do Trabalhador? Se não conhecia, passou a conhecer porque já introduzimos isso no início do programa. Se sim ou se não, se você desconhecia, ou se não lhe interessa, você também pode deixar aí a sua opinião. Agora, 210, deixa o telefone, por favor, 210, né, 218-368-008, 210-346-091 é o telefone da sua participação. Nós vamos às ruas, nós temos alguns entrevistados que falam a respeito desse Dia do Trabalhador e já retornamos. O trabalhador também é dia de refletir sobre os direitos do trabalhador. Como é que você avalia? Os direitos dos trabalhadores, maus. Acho que o Dia do Trabalhador é um dia importante, que é dia daquele que mais se esforça para governar a vida, não é? Hoje em dia é um bocado complicado, porque as regalias que já se obtiveram aqui há uns anos atrás não vigoram hoje em dia e tem piorado. Para mim tem piorado. Nós estávamos mesmo a avaliar os direitos que temos como trabalhadores e que não estão a ser correspondidos. Como por exemplo? A nível de jornadas de trabalho, de horários. Os direitos do trabalhador cada vez estão piores. E porquê? Porque deixou de haver muita coisa para que os direitos dos trabalhadores crescessem. Em vez de crescerem, diminuem às vezes. Sente que os seus direitos enquanto trabalhador são tidos em conta? Não. E porquê? Não. Há muita coisa, os patrões continuam a mandar. Pronto. Nem para toda a gente. Para uns é, para outros não. A vida está composta assim. Alguns deles não. Tem, alguns deles ainda continuam a ter tidos em conta. Como por exemplo? Coisas da reforma, idades, essas coisas todas tem estado tudo a correr, por enquanto, como deve de ser. E nos últimos anos estamos a ver muitas manifestações, médicos, professores. Que reflexão é que faz sobre isso? Acho que alguns têm razão, outros não. Os professores não deviam protestar tanto e os médicos muito menos. Porquê? Porque nós vamos aos hospitais e vamos às escolas e vemos o que é que acontece, não é? Acho bem, acho que as pessoas quando não estão bem têm que se manifestar de qualquer maneira. Eu acho que havia de haver mais consciência naquilo que se faz, porque os doentes não têm culpa daquilo que aqueles que têm a saúde fazem. Eu acho que sim, é um direito que nós temos e é manifestar o nosso desagrado perante as coisas que estão a acontecer. É assim, são trabalhadores como todos os outros, também têm direitos de reivindicar algumas coisas que já vinham atrasadas de alguns anos. Só que depois não podem querer tudo logo assim de repente e ao mesmo tempo. Depois têm as outras áreas todas à volta deles, também têm reivindicações a fazer. Isto é um bocado complicado. E sente que as novas tecnologias vão roubar o emprego dos humanos no futuro? Sim. Não tenho dúvida. E como é que você vê isso?
porque existiram novas técnicas para que as máquinas resolvam certos problemas, enquanto podia estar um humano sentado em frente a um computador ou qualquer coisa e resolver esses mesmos problemas. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho mal. Acho que a evolução é em tudo, mas o humano precisa de trabalho, precisa de emprego. Por isso, não é positivo de todo. Sim, talvez. Digo eu, vamos ver daqui para a frente como é que isso se processa, não é? E qual é a sua opinião sobre isso? Acho que é bom. Evoluir é bom. Mas há muita gente que vai ficar sem emprego. Pois, pode ser que eles sejam remunerados por outro lado. Muitos mesmo, muitos. Como é que avalia isso? Como é que vê isso? Mal, que isto já não está bom para arranjar emprego e assim ainda fica pior. Em alguns casos, sim. Como por exemplo? A nível de supermercados, caixas automáticas, mesmo em bancos, em vários setores. E é algo que a preocupa? Sim, um pouco. E trabalha em quê? Eu trabalho em educação. Aí não, sente que não vai ser substituído? Não, neste momento não. Já tenho roubado. Já há anos que roubam, mas é aos montes, aos montes. Qual é a sua opinião sobre isso? Pá, é assim, eu não digo que não se utiliza a tecnologia para essas coisas, mas há que pensar no emprego, no trabalho das pessoas, é a sobrevivência do resto das pessoas e aquilo elimina muitos postos de trabalho, porque uma coisa daquelas trabalha 24 horas por dia, sem folgas, uma semana, um mês, um ano, sempre a andar. Pá, é complicado, não digo que não se faça alguma coisa, mas devia-se ter mais cuidado com a relação humana, com o emprego, essas coisas assim. Isso é o que faz com que a malta ande aí faltando de emprego, é uma desgraça. E tem-se verificado isso muito, em vários tipos de coisas, até no setor automóvel. Eu às vezes ponho-me a ver coisas no YouTube, é impressionante. Estão a fabricar os carros e aquilo tem lá uma pessoa ou duas, o resto é tudo maquinaria, não tem lá mais ninguém a trabalhar. E aquilo trabalha de noite e dia sempre a andar. Eu não acho isto muito correto, não é muito correto. Muitas pessoas insatisfeitas, doutor Elias, por conta desse prognóstico de substituição, né? Em um futuro breve, muitas profissões, muitos operários serão substituídos por máquinas. Esse é um prognóstico que já vem de algum tempo. Há outros que dizem que suas profissões, seus postos de trabalho são insubstituíveis. O que as pessoas podem esperar disso? As pessoas têm que perceber que, de facto, a inteligência artificial pode vir a ocupar o espaço que hoje muitos humanos ocupam, mas não é roubar o espaço. No fundo, eu acredito que a inteligência artificial vem potenciar ainda mais aquilo que os humanos podem fazer, ou seja, sermos mais efetivos, sermos inteligentes a utilizar, e passo aqui a expressão, a inteligência artificial para sermos mais efetivos naquilo que fazemos. Agora, há certo tipo de funções que vão provavelmente deixar de existir. O que é que nós temos que fazer enquanto sociedade, enquanto humanos? Sermos ainda mais inteligentes e redefinir o nosso tipo de trabalho por forma a que nós possamos continuar a produzir, mas agora com uma outra forma, de uma outra perspectiva. E só aqui, lançando, por exemplo, o FMI fez um prognóstico de a possibilidade ou a probabilidade de a inteligência artificial acabar com a mão de obra, e eu recordo que eles esquematizaram isto em 40% a nível global dos empregos iriam desaparecer por causa da inteligência artificial. Passado algum tempo, isto no início de 2023, o MIT veio recolocar este percentual nos 23%. E aquilo que estas duas organizações, elas são comuns, elas dizem: a inteligência artificial não vem acabar com o emprego. A inteligência artificial vem potenciar aquilo que já é a mão de obra que os humanos fazem. Agora, os humanos vão ter que sim que se adaptar. E se especializar em muitas funções que nós sabemos que, infelizmente, é típico do ser humano, uma certa acomodação, uma certa sensação de segurança. E no mundo tecnológico que nós vivemos, no mundo competitivo, no mundo de constantes mudanças, o ser humano que se acomodar ou que se achar
sei lá, dono da verdade, já sei de tudo, já sou especialista, já faço bem o que faço, vai ficar para trás. Sem dúvida. Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Essa questão de especializar vai mais do que nunca ser necessária em tempos que nós vivemos. Agora, falando ainda da questão do Dia Internacional do Trabalhador, que se comemora nesse 1º de maio internacionalmente, uma das questões que os operários, funcionários, os profissionais reivindicaram era a carga horária, né, muito elevada. Mas ainda se vê trabalhos assim, trabalhos em que a pessoa está ali 12, 13, 15 horas. Isso legalmente é ilegal. Sim, legalmente é ilegal. Existe uma limitação de horas semanais que todos os trabalhadores têm que cumprir. Agora, aquilo que nós vemos é que existem outros mecanismos de estender esse limite de horas, com remuneração adicional, com banco de horas, tudo isso de acordo e nos termos da lei, por forma a estender o prazo, o período normal de trabalho. E nós vemos sobretudo isso, antes aquilo que nós vemos na peça e aquilo que deu origem ao Dia do Trabalhador e esta reivindicação, víamos muito na classe operária. Hoje, talvez, se nós olharmos para a nossa sociedade, vemos se calhar as profissões mais executivas, se calhar são aquelas que são mais carregadas em termos de horários. Hoje a classe operária, embora tenha uma grande carga horária e trabalho duro, mas hoje se calhar são aqueles que têm isto mais bem definido, enquanto que aqueles que são os executivos têm se calhar uma carga horária hoje muito maior, e é muito mais normal, nós vemos em grandes consultores, em grandes escritórios de advogados, as pessoas trabalharem 12, 13, 14 horas, e isso é normal. A pirâmide agora se calhar inverteu um pouco. Né? E a gente vê isso em questão também de responsabilidades, né? Quanto maior a responsabilidade, exige-se mais do trabalhador. Isso é importante falar porque muitas pessoas, como nós acompanhamos aí nos entrevistados, falam dos direitos, né? Reivindicam os direitos do trabalhador, mas também tem o lado do dever, e nós sabemos que só se conquista os seus direitos se você cumprir com os seus deveres. Os trabalhadores, infelizmente, muitos, grande parte, insatisfeitos com salários, insatisfeitos com a falta de projeção de carreira. Se você está se identificando com o tema, você pode participar conosco, deixar a sua opinião, falar qual é a sua frustração, qual é a sua projeção, o que você vê no meio profissional, na área em que você trabalha. Nós, em outros debates aqui, doutor, trouxemos vários profissionais da saúde, da segurança, da educação, e a gente vê uma insatisfação, um descontentamento muito grande em questão principalmente de salário, que é uma das maiores reivindicações. Eu acredito que ainda maior do que propriamente a carga horária, né? Sem dúvida. E, sobretudo, houve um estudo que eu agora não me recordo da fonte que eu tive acesso, em que as classes que menos recebem são aquelas que mais, onde aquilo que é mais valioso para elas no local de trabalho é exatamente o salário. Enquanto que se nós formos subindo na hierarquia, já não é esse o ponto que faz a pessoa estar ou não motivada, mas sim as condições de trabalho. Quanto, de que forma é a flexibilidade do horário, se pode fazer teletrabalho ou não. Então, isso é também importante distinguir isto. Agora, de facto, nós temos vindo a assistir nestes últimos tempos, últimos anos, muitas classes importantes da nossa sociedade, falamos das polícias, falamos dos médicos, falamos dos professores, que são áreas-chave da nossa sociedade, que têm trazido muitas reivindicações. E isso é um facto. A saúde, nós infelizmente, temos a saúde numa situação bastante precária. Temos médicos a fazer, agora já não tanto, mas antes dessas reivindicações, a fazer horas a fios de trabalho, e nós somos seres humanos e nenhum médico aguenta fazer 30 horas seguidas num perfeito estado de lucidez. E depois são os baixos salários das polícias de segurança pública, dos professores,
professores e aqui a Polícia de Segurança Pública. Até aproveito para trazer uma tónica, que é algo que a mim indigna-me bastante enquanto cidadão, saber que um polícia, para exercer a sua atividade, ele tem que custear a sua própria farda, ele tem que custear uma série de coisas que são elementos fundamentais para o exercício da sua atividade, e depois associado a isto ao risco que ele corre, à insegurança que ele corre diária, e depois aos baixos salários. E isto tudo é um coquetel Molotov para gerar uma indignação na nossa sociedade, como nós temos vindo e assistido. E torcemos para que isso mude, né? Nós temos mais uma questão no Instagram. Coloca, por favor, essa última questão para os nossos internautas. Temos aí preparado, que é justamente a opinião, se poderiam mudar, na sua opinião, o que poderia mudar no mundo do trabalho. Nós acompanhamos uma entrevistada que está indignada porque os patrões ainda mandam e vão continuar mandando. Alguém tem que mandar. Alguém tem que mandar, né, doutor? Se alguém emprega, alguém tem que ser responsável pelos empregados. Então, a senhora vai ter que conviver com isso. Nós vamos voltar, gostava de voltar agora com a Sofia, ela está conosco? Me dê imagens, por favor. A Sofia, que está por Zoom, é gestora de recursos humanos. E diante do que você acompanhou até agora, Sofia, aqui principalmente os entrevistados, o que você tem a acrescentar aí em relação a direitos, deveres, a prognósticos, projeções de carreira, de trabalho? Relativamente às pessoas que eu tenho entrevistado, vejo que as pessoas não sabem transmitir as suas competências numa entrevista e não sabem realmente transmitir o valor que têm para conseguir negociar as melhores oportunidades. Relativamente aos direitos das pessoas, também existe ainda pouca informação. A maior parte dos trabalhadores também não está informada sobre os seus direitos e tem também alguma dificuldade em perceber os contratos de trabalho, por exemplo. Acho que é uma parte também que há falta de informação relativamente a essa parte de contratos e das condições de trabalho das pessoas. Mas relativamente às mudanças de carreira, há cada vez mais pessoas a quererem mudar de carreira e também não têm essa informação de como podem mudar, o que fazer para conseguirem mudar, mas sim, há essa possibilidade de mudarem de carreira e de terem melhores, de se sentirem realizadas, porque a maior parte das pessoas está presa no emprego e não se sente realizada, porque pensa que não há outra oportunidade, não há melhores condições, mas basta a pessoa ir à procura de melhores condições e de efetivamente mudar de carreira, se é isso que pretende, para conseguir sentir-se realizada. Agora, você na condição de lidar com pessoas diretamente, tem situações inusitadas, difíceis de lidar, não? Reclamações, pessoas que reivindicam certas coisas que, infelizmente, até fogem, né, daquilo que é direito dela. Isso é habitual para um gestor de recursos humanos? É habitual, principalmente em ambientes mais a lidar com operários, por exemplo, é habitual e ver imensas reclamações porque as pessoas, lá está, mais uma vez, não estão informadas e como não têm a informação certa, acabam por reclamar e muitas vezes não sabem dos seus direitos. Muitas vezes não têm noção de que aquilo que estão a reivindicar não está no contrato, por exemplo. Você se lembra de algum caso assim? Desculpa, você se lembra de algum caso assim, inusitado, algum caso até cômico, que você tenha se deparado? Porque há situações que a gente fica até, como a entrevistada falou, eu estou aqui pensando, comentei e vou voltar a comentar, né? Que ainda há patrões que mandam. São frases que a gente não está habituado a ouvir, né?
Sim, eu recordo-me de uma situação que passei na altura em que eu estava a fazer salários, por exemplo, em que eu tive uma colaboradora que me veio reclamar junto de mim que eu não tinha pago horas extras que ela já tinha feito, e eu depois fui conferir tudo e disse que essas horas que ela estava a reclamar já tinham sido pagas. E ela queria receber novamente. Como? Não percebi, desculpa. Ela queria receber novamente, é isso? Pois, ela queria receber novamente, mas ela veio super agressiva, irritada. Sim, agressiva. Sim, veio super agressiva, e depois eu comprovei que já tinha recebido o valor das horas que tinha feito, sim. Lidar com pessoas é uma tarefa difícil. É muito difícil, sim, é mesmo. Mas, para isso, vocês são treinados, né? E já tem essa experiência. Eu agradeço a participação. Não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao tema. Não tenho assim nada para acrescentar para já, não. Só para não desistirem do sonho profissional, se não estiverem satisfeitos com a profissão. Tá certo, então. Muito obrigado, tá bom? Boa noite. Obrigada, Igor. E obrigado por ter participado aqui do debate. Obrigada, boa noite. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Nayara Soares, que está desde São Paulo, Brasil, está conosco, ela que também é gestora de recursos humanos, e essa data comemorativa, não sei se podemos sinalizar como uma data comemorativa, acredito que mais uma data de reivindicações, né? Os profissionais, os trabalhadores vão para as ruas justamente para expressar muitas vezes aquilo que está em pauta em muitas questões em relação a salários e cargas horárias e direitos, enfim, tudo aquilo que nós estamos abordando aqui no programa. Daqui a pouquinho eu volto com ela e você também pode participar através da internet. Nós temos lá nos stories as nossas questões, entra lá rapidinho, deixa lá a sua opinião, para que nós, no final do programa, possamos fazer uma sondagem e saber como é que está aí a opinião das pessoas. Não temos uma matéria, uma segunda matéria, temos mais pessoas entrevistadas agora na cidade do Porto. Vamos saber se há diferença de pensamento em relação aos lisboetas, dos portistas que fala? Portuenses. Portuenses. Vamos acompanhar. Qual é o significado do Dia do Trabalhador para si? Tem um significado universal. Depois cada um adota o que quiser. Eu acho que me insiro no universal, que é o dia de defesa dos interesses dos trabalhadores. Para mim o significado é de meio veio fazer para que os trabalhadores não trabalhassem tanto. É o Dia do Trabalhador, a valorização de todos os dias que nós trabalhamos e é um feriado. Qual é que acha que é a importância deste dia para os portugueses e para a sociedade portuguesa? É igual para todas as sociedades, sobretudo para aquelas onde não houver direitos dos trabalhadores. Para Portugal é uma data já tradicional de festa. Para os portugueses e para a sociedade eu acho que é mesmo um dia onde podemos valorizar toda a hora que gastamos em só trabalhar. Nos últimos anos temos assistido a imensas manifestações de médicos, professores e outros trabalhadores. O que é que achas sobre isso? Acho muito bem. Tal como qualquer profissão, temos que lutar por aquilo que acreditamos e se estamos muitas vezes a estudar anos e anos e receber tão pouco, enquanto aqui o nosso vizinho ao lado recebe bem mais do que nós a fazer o mesmo, eu acho que sim, todos devem de lutar por isso. Já manifestei muitas vezes nesta data, no 1º de maio. Ultimamente não, porque estou um bocado zangado com a política portuguesa, estou um bocado zangado. Mas é muito importante, acho que os trabalhadores se devem empenhar e lutar por melhores salários. Porque os mais desfavorecidos são os que estão a ser mais prejudicados. Não falando nos pensionistas, não é? Não adianta fazer essas manifestações para o que o Estado não dá. Acha que as pessoas não são ouvidas? Sim. Acham que fazem de conta. O Estado faz de conta que não é nada. É sim, eu concordo, percebo, porque realmente os professores, eu saí recentemente da escola,
Eu percebo que os professores trabalham imenso, mesmo fora de horas do trabalho deles, eles trabalham e acho que sim, deviam receber mais. Temos também poucos médicos, mas também é porque se formos a comparar com outros países, eles recebem muito mais do que nós aqui. Então acho que sim, acho que deviam continuar a lutar e acho que qualquer dia irá ter um resultado. Este é um dia para refletir sobre os direitos dos trabalhadores. Sente que os seus direitos estão ameaçados? Para mim, acho que sim. Todos os direitos das pessoas estão ameaçados mesmo. O governo não dá espaço às pessoas. Em parte estão, por isso é que eu estou um bocado zangado. Está à vista, a prova está nas últimas eleições e vermos o que é que aconteceu. Os trabalhadores têm é que lutar mais e ver aquilo que lhes interessa melhor, para poderem ter melhores salários e melhores condições de vida. É isso. Não foram postos em causa no tempo da Troika, gravemente, e depois tem acontecido, durante os governos que se sucederam, um alívio das condições gravosas que a Troika trouxe. Hoje há problemas ainda para resolver, mas as condições de trabalho, o direito do trabalho está muito melhor do que estava há uns anos atrás. Ao longo dos anos a tecnologia tem evoluído. O que é que achas da inteligência artificial e de que modo é que consideras que ela pode vir a roubar postos de trabalho? A minha opinião, eu não concordo muito com isso. Ou seja, hoje em dia já vamos a uma loja de roupa e já somos nós que fazemos tudo. Não acho correto, prefiro até não ir e não comprar, mas é isso que está a acontecer. É cedo para dizer, mas admito que sim. Agora também admito que sejam criados muitos outros postos de trabalho, uns destruídos, outros criados, mas o saldo talvez seja a diminuição do tempo de trabalho ou o maior desemprego. Eu acho que vai mudar imenso e acho que ele vai roubar imenso porque já não vemos tanta mão de obra, já há muitas mais máquinas, seja em fábricas, seja de todo lado. Eu acho que futuramente vamos ficar desempregados, mas também vai haver outras profissões, por exemplo, como ajudar a manutenção das inteligências artificiais, de máquinas, mas acho que vai-se perder bastante trabalhos. Muitas pessoas, infelizmente, não têm visto resultados dessas manifestações que já decorrem por longos anos. E eu estava vendo aqui uma matéria que, inclusive, foi publicada hoje, que a Câmara Municipal de Lisboa lançou um mapa de emprego que reúne 14 mil ofertas e é acesso gratuito. E aqui uma pergunta: quais as áreas profissionais que mostram ter mais empregabilidade em Lisboa? Agora já é possível saber através de um mapa de emprego que foi lançado pela Câmara Municipal de Lisboa. Então, acredito que muitas dessas informações as pessoas desconhecem, os jovens desconhecem. A gente vê uma grande massa, né, saindo do país, pessoas jovens que buscam melhores condições salariais em outros países. Nós temos grandes comunidades portuguesas em Luxemburgo, França, Alemanha e por aí vai. É um facto e não há problema nenhum com isso, as pessoas procurarem melhores condições salariais. Agora, muitas vezes olha-se para o salário como sendo a verdade absoluta, como aquilo que vai definir o meu estilo de vida. E não é minimamente assim, porque em Portugal, com um determinado nível de salário, consegue-se ter um nível de vida muito melhor, se calhar, com uma proporção semelhante num outro país. Agora, é um facto que outros países pagam muito melhor, porque têm uma economia muito mais forte que a nossa, mas também, eu acho que aqui é importante introduzir aqui uma tónica, e até voltando àquele comentário de que o problema são ainda haver os patrões que mandam, é que os trabalhadores desconhecem o encargo que é para uma empresa hoje contratar um trabalhador. Os próprios empresários, muitas vezes, e aqui não quero generalizar, mas muitas vezes eu conheço tenho vários clientes nessa situação, que se por eles contratariam mais, por eles pagariam melhores salários, só que a carga tributária que eles são alvo é enorme e que os limita depois a contratar. E a título de exemplo, uma pessoa que ganha um ordenado de 1.000 euros,
esse custo para a empresa não são 1.000 euros, são 1.237,50 cêntimos. E esse acréscimo de 237,50 cêntimos não fica nem na empresa, nem vai para o trabalhador, vai diretamente para o Estado. Então, e agora estamos a falar de uma pessoa, agora multiplicado por muitas. 20, 30, 50. Exatamente. Então, isto é muito importante as pessoas terem noção que as empresas, muitas vezes, e aqui volto a frisar, salvo raras exceções, não contratam mais, não pagam melhor, porque não conseguem. Então é muito importante nós pararmos de tentar colocar trabalhadores contra empresários, porque é exatamente isto que se passa, é exatamente esta a percepção que passa, e depois o funcionário que reclama por melhores condições, o patrão puxa para o outro lado e depois andam aqui adversários. E não são adversários. Um precisa do outro. Exatamente. Que seriam os empresários sem os seus funcionários. É isso mesmo. E é o que nós temos visto. E pela falta de desinformação, acaba acontecendo isso, né? A gente vê pessoas revoltadas, indignadas com os seus patrões, com os seus empregadores. E, na verdade, deveria se avaliar, conforme o doutor falou, que é uma questão tributária imensa para hoje um comerciante, um lojista, um empresário. Nós temos conversado com pessoas diariamente e muitas pessoas até pensam em fechar as portas, desistir, porque realmente a carga tributária é imensa. Nós temos a Nayara, vamos voltar com ela desde São Paulo, Brasil. Está conosco, Nayara? Sim, estou aqui. E como é que estão as coisas aí no Brasil? Também é semelhante, carga tributária, reivindicações de salários, por outro lado, empresários que gostariam de proporcionar salários melhores, condições melhores, também são limitados? Muita gente satisfeita, né, o trabalhador. Acho que a questão salarial que mais dificulta no Brasil, porque as pessoas querem um salário maior, porque o salário mínimo não está dando para viver, né, com todas as despesas, mas o trabalhador, por outro lado, também tem as suas dívidas, né, vamos dizer assim, suas obrigações. Então, muitas vezes não é que ele não quer aumentar, mas também se ele aumentar, às vezes vai ter outras situações que ficam complicadas para ele, mas o trabalhador aqui no Brasil, acredito que em todo lugar do mundo, né, as pessoas estão insatisfeitas por conta de salário, a inflação das coisas estão muito alta e isso acaba trazendo uma frustração muito grande porque a pessoa não tem uma motivação. E eu falo muito do plano de carreira, né, a gente tem que ter um plano de cargo e salário dentro da empresa estruturado e passar isso também para o dono, para o chefe, alguém da liderança para explicar. Você está pagando conforme o mercado? Porque muitas vezes a pessoa ela trabalha mais, a carga horária dela é de tal horário, ela vai fazer um horário maior para receber uma hora extra, mas às vezes não é justo a pessoa ficar se desgastando tanto para receber aquele dinheiro, sendo que ela poderia ter um salário maior. E quando faz a pesquisa no mercado, às vezes o salário é abaixo, né? Muitas áreas não querem dar uma promoção, às vezes a pessoa entra como assistente e pode ser um analista, e não consegue essa oportunidade por conta que não tem crescimento na empresa, e aí acaba que eu volto a falar do que eu abordei, né, a transição de carreira, de você se ver na obrigação de estudar uma nova área, por conta que você não vai crescer na sua, ou de você procurar mais ferramentas. Então, hoje, da inteligência artificial, que foi muito comentado, né? Eu acredito que a tecnologia ela não veio para destruir a gente, para deixar as pessoas totalmente sem emprego, mas sim para abrir portas. Porém, a pessoa tem que procurar estudar mais, se desenvolver, ter muita ferramenta legal, e não é necessário ir para a área de tecnologia em si, mas procurar atualizações na sua área e mostrar realmente que você está estudando, e cabe ao seu chefe reconhecer que você está em desenvolvimento e dar aquela promoção, realmente oferecer um salário compatível com o mercado, compatível com a situação atual hoje do mundo, né, de acordo com a inflação também, ou você procurar se desenvolver e procurar uma vaga de emprego em outro lugar. Então, aqui no Brasil, as pessoas estão bem revoltadas também com questão salarial, querem se desenvolver, acredito em Portugal também, porque não é justo a pessoa ter que trabalhar mais para ela receber um salário digno, em produção, muitas vezes na área de tecnologia, em agências, empresas grandes que têm demanda alta, mas eles não contratam mais pessoas, ou acontece de muitas pessoas serem demitidas e falar, depois a gente contrata, ou vamos dar o seu aumento, e não dão esse aumento, não contratam pessoas para suprir aquela pessoa que saiu, e fica devasada a equipe. Então, às vezes, eram 3 trabalhadores na equipe,
um salário que já não era ideal, 2 pessoas saem, que é só um trabalhador cumprindo o trabalho de 3 e ele não recebe esse aumento. Então, tem essas frustrações no mercado de trabalho, falta ali o líder enxergar isso, eles colocarem no planejamento anual para dar uma promoção, verificar como está o mercado de trabalho, para a pessoa ela ter essa motivação. Então, eu acredito que também, entrando nesse assunto, já vem aquele assunto do líder, da liderança, como que o líder tá, e até o que a menina comentou falando da questão, o chefe ele manda essa situação, o chefe ele vai mandar, ele tá nessa posição de hierarquia, está acima dos colaboradores, mas eu acredito que tem a liderança humanizada, falamos muito da gestão de pessoas, então é algo que não tem que ficar só na teoria, é uma coisa que tem que vir para a prática. Eu acredito que quando a gente entende o que o colaborador precisa, o que o colaborador quer e tenta colocar em ação, somos um RH mais humanizado, que estamos vendo ali a situação, então cabe também ter esse intermédio. O RH, ele entender o que o colaborador quer e passar para o chefe para ver, olha, as pessoas querem um aumento, a sua empresa está nessa disposição, tem como promover alguém, dar uma promoção ou rever o salário, também ver o cargo, no cargo de salário a gente faz a descrição do cargo, para não dar desvio de função, porque isso está na lei. Então, se você está fazendo mais do que você deveria fazer, é errado. E eu acho que as pessoas têm que expor mais isso. Olha, você está fazendo um trabalho de 2 áreas, isso não é certo. Porque você foi contratado para uma única coisa. E acontece muito isso de desvio de função, as pessoas ficam sobrecarregadas, geram burnout, acabam se afastando ou não querendo trabalhar. E eu acho que nesse dia do trabalhador temos que expor, falar mais sobre isso, sobre reconhecer os direitos, ter os benefícios, ver se o colaborador está motivado ou não, a pesquisa de clima existe para justamente saber, o colaborador está gostando da empresa, não está gostando, está tendo algum caso de abuso, de poder ou não, e ver onde se enquadra todas as situações. Então o RH ele tem que estar muito ativo nisso, prestando muita atenção e justamente sempre conversando com o dono da empresa. Está acontecendo isso, você vai querer melhorar? Porque não adianta estar ciente, mas não querer também mudar. Sim. Nayara, eu agradeço a participação, tá bem? Uma ótima noite para você, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. De nada. Bem, daqui a pouquinho nós vamos à nossa sondagem do Instagram. Temos mais uma questão para os internautas. Coloca, por favor. Ainda dá tempo? Na sua opinião, o que poderia mudar? Essa nós já colocamos. É uma outra, né? Essa aí. Como está a sua vida profissional? Conte-nos o seu caso. Você tem alguma experiência para contar? Quer deixar aí um comentário? Então, entra lá rapidinho nos stories do nosso Instagram, da Unifé TV, e deixa o seu comentário. Doutor Elias, fazendo aqui uma abordagem abrangente do tema, já estamos perto do fim do programa, ela falou muito ali a questão de motivar os funcionários, né, a projeção de carreira, o plano de carreira, mas é uma situação que a gente avalia e a gente tem visto isso. Por exemplo, um funcionário que está há 30 anos numa empresa tem uma margem de salário muito pequena em relação a quem entra hoje. Sim. Como é que se trata isso? É um facto. Infelizmente, em Portugal, os planos de carreira ainda não estão... Primeiro, não temos muitas empresas devidamente estruturadas com um plano de carreira, ou seja, a pessoa é muito importante para um trabalhador, sobretudo estamos falando em áreas mais executivas. É importante um trabalhador entrar numa empresa e saber quais são as regras do jogo. Se eu me esforçar, se eu trabalhar corretamente, daqui a X tempo vou estar nesta posição, vou ganhar X, tenho estas regalias e aí por diante. E depois a pessoa avalia se quer ou não continuar naquele projeto. Agora, o que nós vemos, e isto eu digo infelizmente, e isto só com uma mudança de mentalidade, não tem a ver com alterações legislativas, tem a ver com mudança de mentalidade, é que um trabalhador, para ascender de uma forma mais rápida na carreira, é preferível mudar de empresa para empresa do que fazer uma carreira na própria empresa. Isto é um facto e, portanto, isto tem a ver com uma questão de mentalidade. As pessoas, as empresas, ao estruturarem os seus planos de carreira, não pensam muito na retenção de talento. E isso, se nós falarmos com... Eu creio que uma das nossas convidadas falou disso, dos diretores de RH, é um dos grandes desafios que eles têm. Não é tanto contratar pessoas, que também é um desafio,
Mas é sobretudo reter essas mesmas pessoas, porque muitas delas já perceberam que elas ganham muito mais e querem em salário, querem tempo de carreira, se elas andarem a saltar de empresa para empresa, do que ficar presos a uma só empresa. É uma situação que a gente tem visto bastante e é uma reivindicação também dos trabalhadores. Agora, uma última pergunta, o senhor acredita que essas manifestações que acontecem sempre dia 1, né, de maio, têm ajudado? Né? Há um resultado, né, palpável em relação a essas manifestações? Não, as manifestações do dia 1, sobretudo as de dia 1, são mais um assinalado de uma data internacional do que propriamente uma reivindicação específica. Aquilo que nós, agora, tirando esta manifestação dia 1 que amanhã irá acontecer e que acontece todos os anos, as manifestações que têm ocorrido ao longo dos tempos, têm provocado algum abanão, têm provocado, pelo menos, colocado em sentido os governantes do nosso país, mas ainda não se vê uma efetiva alteração das condições. Este é outro facto, mas sim, as pessoas são livres e acho que devem exercer a sua liberdade, e se entendem que as alterações laborais vão ocorrer por via da manifestação, que o façam. Eu acredito que é preciso uma mudança de mentalidade, não só dos governantes, nem tão pouco dos funcionários, dos empresários, peço desculpa. Acho que muitos funcionários precisam também mudar a sua mentalidade, porque eles precisam de perceber que não são só reivindicações que eles têm que fazer, não precisam ou não podem só exigir bons salários, eles próprios têm que ser um ativo dentro da empresa e demonstrar por via do seu trabalho ao seu empregador que merecem esse aumento de trabalho, exatamente, é isso mesmo. Que estão produzindo, que estão ativos, que estão trazendo também resultados. Exatamente. É um jogo, né? Como o senhor falou há pouco, é um jogo. E todos querem ganhar. Nesse jogo, todos querem ganhar. Tem que ganhar o empresário, tem que ganhar o funcionário. Doutor Elias, nós temos algumas outras questões aqui relativas, vai ficar para um outro debate, como algumas melhorias na questão. Nós temos aqui, por exemplo, a licença parental, que até foi comentado. Né, parece que passou de 20 para 28 dias. Né? São leis que foram alteradas nesse ano de 2023. Exatamente, que amanhã faz um ano que elas entraram em vigor, são importantes na questão da valorização também da vida pessoal e familiar do trabalhador, e que eu acredito que são uma mais-valia para o bem-estar do trabalhador, aquela dicotomia que nós falamos muito do work-life balance, que é muito importante, não só trabalhar, mas também a parte profissional estar muito ligada e ajudar à parte familiar ser exatamente. Tem a questão também do casamento, né, que passou de 5 para 20 dias. Do casamento e pelo menos é o que eu tenho aqui. Do falecimento do... Ah, desculpa, é isso mesmo. Não é o casamento não, do falecimento do cônjuge. Sim, exatamente. Ah, ok. Em relação também à saúde, a questão de baixa médica, né? Isso eu acho que é uma questão mais controversa, porque neste momento aquilo que é possível um trabalhador bastante ligar para o SNS 24, ou seja, através de uma linha telefónica, pode ter acesso a uma baixa médica. Tudo bem que esta baixa médica é limitada a 2 dias e 2 vezes num ano, mas todos nós sabemos, e aqueles que lidam com trabalhadores sabem, que um trabalhador, quando quer ter uma baixa médica, ele consegue ter uma baixa médica. Basta queixar-se de uma determinada maneira, e eu próprio já lidei com isso. O trabalhador não está contente com alguma coisa no trabalho, diz que vai pôr baixa, e o que é certo é que a baixa aparece. E facilitando isso, não vai ajudar o trabalhador em absolutamente nada. Vai sim aumentar a desconfiança dos trabalhadores perante as entidades empregadoras, e eu acho que nós não precisamos disso. Tá certo. Agora, essa questão continua? Consegue-se pela linha telefônica ou houve uma alteração? Não, a alteração é exatamente a possibilidade disso. Foi ou seja, para facilitar. E isto, no fundo, é tentar mascarar uma coisa que é um problema de fundo. Antes teria que ir no consultório. Isso mesmo. Fazer uma consulta, fazer um procedimento. Agora é por telefone. Só que o problema é que esta alteração não vem para procurar defender os trabalhadores. Esta alteração vem para mascarar a ausência de médicos de família que existem, que há uma sobrecarga de médicos, e para tentar aliviar as estatísticas vai-se tentar este caminho mais facilitador. Vai gerar um outro problema. Exatamente, né? Portanto. Doutor Elias, eu agradeço a participação do senhor. Não sei se o senhor gostava de acrescentar algo, de
se há alguma consideração final em relação ao tema, em relação a quem acompanhou o programa. Nós vamos às nossas sondagens e se o senhor tem uma consideração final, no final o senhor pode mencionar. Coloca, por favor, aí as questões, por gentileza. A primeira questão, como é que ficou? Conhece a origem e razão do Dia do Trabalhador? 54% desconhecia. De repente até estava ali no meio da multidão, mas desconhecia a origem dessa manifestação, né? 46% diz que sim. Próxima questão, por favor. O que mais valoriza num trabalho? 16% salário, 36% bom ambiente, 28% um reconhecimento e 20% oportunidade de carreira. Próxima questão. Como avalia o seu trabalho atualmente? Os internautas colocaram aí que 48% dos que participaram diz que ama o que faz. 24% está estagnado profissionalmente e 28% está procurando emprego, uma taxa elevada. Outra questão, por favor. Essa foi a pergunta. Alguém deixou um comentário? A Carla Sofia diz que os salários poderiam ser mais altos se os produtos alimentares e etc. são altos. Uma comparação que ela faz em relação à inflação. A Tânia diz que a valorização do capital humano pelas empresas, pequenos benefícios, trazem motivação. Temos mais comentários? Euriza Alves diz que a injustiça salarial e reconhecimento. Temos mais? Em relação a essa pergunta, como está a sua vida profissional? Alguém contou? Alguém comentou? A Carla diz que está muito bom, tenho limpeza de casas todos os dias e ainda precisava de mais um dia. Que bom, Carla. O Gilles está desempregado. A Tânia está instável. E acabou. Está aí a participação dos nossos telespectadores e internautas. Considerações finais, doutor? Nós vemos aqui que há um pouco de tudo, mas eu acho que nós temos que ficar com a ideia de que é muito importante funcionários e entidades empregadoras estarem no mesmo lado da barricada, porque de facto estão. Como bem disse há pouco, os trabalhadores existem porque existem empresas, ou seja, existem empresários, mas os empresários também só conseguem fazer escalar as suas empresas se existirem trabalhadores. Portanto, é muito importante ajudar o outro, o trabalhador poder perceber que precisa trazer um valor acrescentado ao seu empregador, por sua vez o empregador precisa de perceber que precisa de valorizar o seu trabalhador com melhores salários, com melhores condições e, sobretudo, dar aqui uma boa dicotomia entre aquilo que é o trabalho e aquilo que é a qualidade familiar, o tal work-life balance. Agradeço a sua participação, até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu. Você que está em casa pode sugerir um tema, uma sugestão de tema através do e-mail. Nós temos aí o e-mail debate, e-mail do debate público, que é o jornalismo@unifer.tv.pt. Nós chegamos ao fim do programa, agora vem aí o Marcos Bueno conversando, atendendo a todos os trabalhadores que estão decepcionados, desanimados, tristes, já vem aí de muitas reivindicações, vai falar também com empresários que do outro lado estão também frustrados, se sentindo impotentes, incapacitados de produzirem ou proporcionarem melhores condições para os seus funcionários. O Marcos Bueno vai atender a todos que precisam de uma palavra, de uma direção, aqueles que estão amargurados, infelizes, trazendo uma dor profunda no peito, na alma, e por conta disso estão pensando em desaparecer, largar tudo, sabe, fugir, como se não houvesse amanhã. Existe uma saída, existe uma solução para você, tá bem? Através do telefone 21-836-8008, você vai poder participar. Você vai ficar agora com um intervalo que fala de uma reunião muito especial que acontece nesta quarta-feira, feriado, em um dos templos da Universal aqui em Lisboa, na nossa sede, tá bom? Forte abraço e até o próximo programa. O que o trabalhador espera do amanhã? O que pode esperar aquele que gasta a sua vida em busca do pão de cada dia e nem sempre é devidamente valorizado nos lugares onde esperava?
Não são poucos os que dizem defendê-lo, mas a realidade é que na batalha do dia-a-dia, muitas vezes você não vê ninguém a seu lado e não tem com quem contar. Nesta quarta-feira, 1 de maio, Dia do Trabalhador, Deus quer mostrar a si, trabalhador, o seu verdadeiro valor. Às 18 horas, uma oração para todos os trabalhadores, com a presença especial do Sr. Bispo Júlio Freitas. Um clamor pelos trabalhadores. Na oportunidade serão lavadas e abençoadas as mãos de cada um. Na Rua Dr. José Espírito Santo 36, no Templo dos Maiores Milagres. Participe!